Gálatas 5, a partir do verso 13, quero aqui já, mais uma vez, Keila, Jonathan, muito bom ver vocês aqui, surpresa boa, não imaginava, não esperava. O problema é que essa relação não está dando certo, vão virar amigos já, então, mas muito bom estar com vocês aqui, realmente, alegria do meu coração, e o mesmo, essa família maravilhosa aqui, estou recebendo visita, Daniel, Diane, obrigado por vocês estarem aqui. Eu vou falar do que eu ganhei de presente, posso, né? Ganhei carne de siri, irmão. Sabe o que é isso? Se você não sabe, irmão, morra de inveja. Inveja é pecado, irmão. Sopa de siri, irmão. Ó a benção. Deus é bom. Senhor, obrigado por essa sopa de siri. Mas mais uma vez, querida família, muito obrigado. Não é a primeira vez, né? Já somos acolhidos por eles. Éramos de uma outra igreja. Obrigado. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. É muito bom rever vocês e estar aqui. E com uma visita tão boa hoje, né? Estela, Gabriel, Guilherme, Clara, foram minhas ovelhas quando adolescente, depois juventude, e hoje já tem um casal, senhor e senhora, em breve o outro casal ali, são da Atitude da Ilha. Deus abençoe a vida de vocês, um beijo no coração de vocês, amém? Queridos, Gálatas capítulo 5, a partir do verso 13, diz assim a palavra de Deus: caros irmãos, fostes chamados para a liberdade, todavia, não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne, antes, sede servos uns dos outros, mediante o amor, pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não consegueis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. As que praticais não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Glória a Deus pela sua palavra. Há textos, irmãos, que para mim eles são vai falar sobre a nossa liberdade em Cristo. Paulo vai falar sobre um contexto tão importante, sobre essa liberdade a qual entendemos em parte sim e muitas vezes não. E eu quis intitular a minha reflexão essa manhã de o grande conflito. O grande conflito. Nós vivemos conflitos o tempo todo o tempo. Há conflitos. Quer ver? Pessoas que trabalham e sabem disso, alguém que é empresário aqui, que é de algum ramo, há um conflito muito grande com impostos. Há um conflito, dizer que não tem, mas é hipocrisia. O rapaz fala, caramba, rapaz, mas se eu pagar isso aqui, ainda que ele sabe que é por direito dele pagar, mas não consegue corresponder sobre aquilo, tem que fazer, mas há um conflito interno dele, de fazer, faço ou não faço.
De que maneira eu faço? E infelizmente, muitos brasileiros acabam tentando dar jeitinhos, e a gente vive muita coisa aí, e aí levantam bandeiras. Mas há conflitos. Há conflitos aqui, de repente, no contexto do relacionamento, do casamento. Será que eu devo permitir determinadas coisas ou não? Mas e a minha identidade, quem eu sou? E aí você entra em alguns conflitos pessoais, individuais. Há conflitos que a gente fica pensando, principalmente naquele momento que não tem ninguém. É que eu estou sem meu aparelho aqui, eu ia pegar meu celular. Sabe aquele conflito que você está no WhatsApp? E você recebe um WhatsApp dizendo assim: oi sumida. Oi sumido, quanto tempo? Há um conflito. Que conflito é esse, pastor? Um conflito que a gente vai vivendo e a gente não vai percebendo. Mas esses conflitos, alguns deles nos amadurecem, nos fazem crescer, nos fazem entender, nos fazem compreender e fazer escolhas corretas. Mas há um conflito, e o conflito que eu queria compartilhar essa manhã com você é um conflito muito mais profundo, muito mais silencioso, aonde muitas vezes a gente tenta negligenciar ou fingir que não existe. Que conflito é esse, pastor? Irmãos, é um conflito que está dentro de você. E sabe o que é o mais interessante? Não escapa a ninguém, está dentro de todo mundo. Há um conflito, há uma guerra interior, uma guerra interna, dentro de nós. Alguns reconhecem, por quê? Porque agora, hoje, quem sabe já tem entendimento, outros ainda não. Então essa guerra, ela está sempre vencida por um lado só. Quem sabe o da carne. Esse conflito é descrito por Paulo como a guerra da carne contra o espírito. Carne contra o espírito. O verso 16, Paulo vem trazendo a partir do capítulo 1, Paulo vem trazendo de maneira muito teológica, muito profunda, e o apóstolo Paulo é riquíssimo nisso, mas me chama a atenção que Paulo ele vai trazendo sobre justificação pela fé, Paulo vai falando sobre graça, Paulo vai falar sobre lei, promessa, e aí no verso 16, ou verso 13, melhor dizendo, ele avança para uma aplicação mais ética, mais prática, e Paulo tinha uma mente extremamente profunda, muito profunda. Paulo é tão profundo que Pedro, quando escreve sobre Paulo, ele diz assim: há coisas que Paulo escreve que é muito difícil de entendimento. É Pedro dizendo, irmão, se Pedro na época de Paulo não estava entendendo, imagina eu e você. E Pedro a falar sobre Paulo era difícil de entender, mesmo quando ele escalava os picos mais altos da reflexão. Paulo era alguém que diluía aquilo para trazer para a prática. Ele trabalhava isso na prática. Paulo fazia a teologia se tornar mais prática. E de que forma? Se você pegar Romanos, que Martinho Lutero vai chamar como o evangelho segundo escreveu o apóstolo Paulo, de tanta profundidade e riqueza para a fé que temos, para aquilo que cremos hoje. É tão profundo que no capítulo de número 1 ao capítulo de número 11, falando sobre a justificação, é algo extremamente rico, aonde embasa a nossa fé que temos hoje. A nossa teologia ela é muito rica a partir da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, mas chega no capítulo 12, ele começa a tentar trazer isso para o nosso entendimento, e ele fala assim: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, para que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, que é o vosso culto racional. Aí ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha o que Paulo está fazendo. Ele está trazendo para que a gente possa trazer uma doutrina que não é só para o intelecto, só para o contexto de fé, mas para a prática da vida. É como se ele dissesse: isso nos serve para a nossa vivência, por isso que ele vai dizer: rogo-vos, irmãos. Então como se ele dissesse: mediante a tudo isso, eu digo para vocês, meus irmãos, rogo-vos pela compaixão de Deus, para que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Paulo era tanto de fazer isso, que na carta aos Efésios, nos 3 primeiros capítulos, ele fala de eleição, ele fala de redenção, ele fala de identidade em Cristo, mas no capítulo 4, verso 1, ele diz: rogo-vos, pois, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamado. Traz para a prática. Paulo continua falando sobre isso em Gálatas capítulo 5, verso 6, que é o texto que estamos lendo essa manhã. Ele diz: porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum. Tem gente que se pergunta: o que é circuncisão? Alguém vai dizer assim: não sei, é de comer. Mas ele vai dizer assim, mas a fé que atua pelo amor.
E aí ele começa a partir de discorrer aqui de maneira prática, a qual nós vamos adentrar essa manhã em refletir e entender o que o apóstolo queria trazer para o nosso coração essa manhã. Paulo traz uma advertência amorosa. Ele começa no verso 1 falando algo interessante. Ele diz assim, ó: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Aí a gente canta isso. A gente diz: eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue. Quantos são livres de Jesus aqui? Digam amém. Glória a Deus. Somos livres, irmãos, e ficamos felizes com isso. Mas Paulo no verso 13 vai dizer: não useis da liberdade para dar ocasião à carne, porque até mesmo na liberdade a gente pode se perder. Mesmo a gente entendendo essa capacidade de ser livre, muitas das vezes a gente se perde numa liberdade a qual o ser humano sempre é inclinado para o mal. Nos perdemos. Eles entenderam sobre a liberdade ou não. Aqui está o ponto crucial do que Paulo vai dizer. Ele diz: nós não pecamos mais porque somos escravos, nós pecamos porque somos livres. Como assim, pastor? Você pega porque você é livre. Por quê? Porque você é livre agora para escolher pelo entendimento que você tem da fé em Cristo Jesus. Mas eu vou chegar lá, guarda só esse pouquinho aqui, segura esse ponto aí. O que é a liberdade? A liberdade que serve. Paulo vai nos mostrar que existem dois perigos dessa tal liberdade. Qual é a primeira? O legalismo. O que é o legalismo? São aqueles que tentam regular a vida cristã por práticas, por regras, normas rígidas internas. É o cristianismo baseado no pode ou não pode. E agora você é da igreja, então você não pode fazer isso. E você agora é crente, então você não bebe. Então você agora é crente, então você não ouve música secular. Você agora é crente, então você não pode usar determinadas coisas. Você não pode assistir determinadas coisas, porque você é crente. E aí o nosso evangelho se limita, é reduzido ao pode ou não pode. Pastor, mas pode ou não pode? Com certeza alguém me perguntaria isso. Mas pastor, tudo bem, mediante a tudo que o senhor falou, pode ou não pode? O evangelho é muito mais do que isso. É claro que a Bíblia nos dá base para o que eu estou falando aqui. Mas eu estou falando sobre o legalismo. É gente que acha que pela força do braço, pela sua capacidade, ela vai conseguir caminhar num direito de receber algo de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não é pelo legalismo, não é por aquilo que eu faço, é tudo pela graça de Deus. E quando a gente não entende a graça, a gente vai para o legalismo. Não, tudo bem, mas o evangelho, como eu falei mais uma vez, do pode ou não pode. O evangelho é muito mais do que isso. Você pode, pastor? Posso? Irmãos, a Bíblia vai dizer que eu posso todas as coisas. Eu posso. Você pode? Posso. Só não devo. Tudo me é lícito, mas nem tudo. Certa vez, Mário Sérgio Cortella, num debate, eu gostei muito quando perguntaram para ele sobre isso. E ele citou esse texto. E ele falou algo que me chamou muita atenção. Ele falou: tomar essas decisões, daquilo que é princípio de valor pessoal, esse conjunto de regras e princípios de valores, é baseado em três coisas: quero, posso e devo. E ele diz: nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, nem tudo que eu devo eu quero. Aí tu fala assim: mas como assim? É o seguinte, se você quer fazer determinadas coisas, primeiro, eu quero fazer? Quero. Eu posso fazer? Posso. Eu devo fazer? Não devo. Então quebrei um dos três princípios. Eu quero fazer? Não quero. Mas eu posso fazer? Eu posso. Eu devo fazer? Não devo. Quebrei um dos princípios. Então quando eu vou fazer algo que estabelece no quero, no posso e no devo, partindo do princípio bíblico, é o que eu entendo de um direcionamento daquilo que eu posso fazer. Esse é o primeiro, e a gente, como eu falei, poderíamos nos aprofundar aqui, mas eu vou ficar só nesse ponto aqui. Qual é o segundo, pastor? É o perigo da licenciosidade, o que Dietrich Bonhoeffer chamaria de graça barata. O que é graça barata? É graça, irmão, tudo é graça, querido. Ei, irmão, é graça, vamos viver a vida, pô. Vamos curtir carnaval, vamos aproveitar por aí. Por quê? Porque eu estou salvo, é pela graça. Conhece gente assim, irmão? Aí quando você vai falar sobre a perseverança dos santos, e aí eu não sei qual a sua vertente teológica para isso,
Mas se aí você falar sobre a perseverança do santo, daquele que teve um encontro com Cristo, dificilmente vai abrir mão, ou vai se afastar da vivência com Cristo novamente. Mas não, pastor, deixa eu viver, eu sou salvo pela graça, a graça de Jesus me alcançou, eu posso viver o que eu quiser. Isso aí, só não conhece 1 João capítulo 2, a partir do verso 3. Ele diz: nisso sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso sabemos que o conhecemos. Aquele que diz que eu conheço deve andar como ele andou. Você vê Jesus fazendo o que você faz? Você vê Jesus fazendo o que você entenderia ser a graça de Deus? Então, a liberdade, ela é questionada por alguns. Ei, irmãos, a graça não elimina a responsabilidade, ela transforma a motivação. Ela não elimina a minha responsabilidade, o meu compromisso. Mesmo eu entendendo a graça, entendendo que não tem a ver comigo, não tem a ver com os meus méritos, mas eu tenho responsabilidade naquilo que estou fazendo, nas decisões que tomo, na caminhada. É o Bruno ali? Rapaz, que bom te ver, Bruno. Fala comigo no final. Caraca, que surpresa boa. Por que, irmão, você não... Fala desse... Desculpa, irmão, você quer do nada o pastor falar um negócio desse, né? Mas é muita história aqui falar do Bruno, e veio o Bruno aqui. Há uma expressão de John Stott que ele diz que o cristianismo não é escravidão, mas é um chamado da graça para a liberdade. Contudo, essa liberdade não é para pecar, mas para liberdade no Senhor. Tudo bem, pastor, mas o tema que a gente está falando sobre o grande conflito, da luta contra a carne, da carne com o espírito. Como é que a gente entende isso, irmãos? Como é que a gente compreende isso? Deixa eu te explicar. Efésios capítulo 2, verso 1 diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Antes da vinda de Cristo, o nosso Senhor era o pecado. Era Ele que mandava. Não havia domínio, Ele controlava. Ele que dizia. Como assim, pastor? Já ouviu gente falar assim, ó? Mas o problema é que você não bebe, você não pode beber. Não, você pode. Mas você não bebe porque você não quer. Não, você talvez até quer, mas você é obediente ao Senhor. Você entende o que a Bíblia diz, que aquilo não te edifica. Pelo contrário, há muitos aqui que se pegar a sua história de vida, sabe como é que estava a sua época antigamente, mas graças a Deus você foi encontrado por Jesus, e hoje você é uma nova criatura no Senhor. Então você olha para a sua realidade de vida, aí ele vai dizer assim: não, eu paro quando eu quiser. Não para, irmãos. Não é julgamento. Muita gente que nesse momento está curtindo o chamado carnaval, eles não conseguem dizer não. Por quê? Porque o Senhor deles é o desejo, é o pecado, é eles que definem. Então ele tem que fazer, é o Senhor dele. É ele que vai caminhando com tudo isso. E Paulo vai trazer uma boa notícia. A boa notícia é: ei, você não é mais escravo do pecado, você agora é livre em Cristo Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário, Ele te resgatou, Ele perdoou os seus pecados e te fez uma nova criatura. E nessa nova criatura você pode dizer assim: eu não vou fazer isso. Você não vai fazer porque a igreja mandou, porque o pastor disse. Não, você vai fazer por entendimento da sua caminhada com Cristo. É para a liberdade que Cristo vos libertou. Ele nos chamou para essa liberdade. Romanos 6, 16, 17 vai dizer: não sabem que quando vocês se oferecem para alguém lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas ele continua dizendo: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida, ou seja, entendimento da palavra de Deus. Você um dia ouviu a voz do Espírito, o Espírito falou profundamente ao teu coração, num culto, numa célula, num discipulado, num bate-papo, numa reunião, num círculo de oração, num congresso, seja lá onde for, o Espírito falou profundamente a sua vida e você disse: sim, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. E a partir do momento que você entregou sua vida a Jesus, você começou a trabalhar, a ser desenvolvido a semente do Espírito.
o Espírito começou a germinar dentro de você. Você começou a entender o Evangelho a partir da palavra de Deus. Você começa a entender e compreender que por meio da obra redentora de Cristo, nós fomos libertos desse domínio, o domínio do pecado. A nossa velha natureza foi crucificada com Ele. Por isso que Paulo vai dizer: já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então agora a minha natureza está morta, mas como diz Martinho Lutero, né? Joguei meu velho homem no mar do esquecimento. Eu só esqueci que o miserável sabia nadar. De vez em quando o velho homem bate na porta, irmão. De vez em quando você fala: me segura, Jesus. Tem uns que às vezes a escola de samba toca, ele está: me segura, Jesus, me segura, Jesus. E se Jesus não guardar, acabou ele está: me segura, Jesus. Meu Deus do Jesus. Pastor, como assim, pastor? Não, a gente não vive isso. Irmãos, há uma luta constante da natureza humana. Fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino do seu Filho, da sua maravilhosa luz. Contudo, o próprio Jesus, ele vai nos declarar, ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus te libertou, verdadeiramente você é livre. O que eu quero dizer com isso? Você não é mais dominado pelo seu desejo. Isso não significa que você não sentirá vontade. Isso não significa que você às vezes não pode se sentir enfraquecido. Não significa que você não pode viver nada disso. Ah, mas como é que eu consigo viver essa liberdade na prática? Paulo vai responder aqui. Ele diz: pelo Espírito Santo. Ei, quer viver a liberdade em Cristo? É através do Espírito Santo. Quem consegue vivenciar essa experiência? Olha o que ele diz no verso 16, irmãos. No verso 16 diz assim, ó: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis a vontade da carne. Gálatas é uma carta que nós chamamos na teologia de pneumatológica, ou seja, pneuma de espírito, vento, logia de estudo, ciência que estuda a pessoa, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. A pessoa de entender a natureza, a obra do Espírito Santo. E aí você, quando entende a obra do Espírito Santo, a gente entende que quando a gente entregou a vida a Jesus um dia, você ouviu a voz do Senhor, você ouviu a sua mensagem, e o Espírito passou a habitar dentro de você. Ei, você passou a ser a habitação do Espírito. E a partir do momento que você passou a ser a habitação do Espírito, nós fomos nascidos segundo o Espírito, e vivenciamos a experiência de João capítulo 3, um novo nascimento em Cristo Jesus. E aí a gente recebe o quê? A certeza da filiação. Agora somos filhos de Jesus, somos filhos de Deus. Evangelho de João capítulo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele habitou entre nós, ele se fez carne e habitou entre nós. Verso 11 vai dizer: ele veio para os seus, e os seus não receberam. Todos o quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ei, você agora é filho de Deus. Filho de Deus. Somos capacitados a viver com Deus. E aí, mediante a tudo isso, meu Deus, eu estou cheio da presença, eu estou cheio do Espírito, eu entendo a sua palavra. Então agora como é que faz? Irmão, se o apóstolo Paulo disse assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, consciência, está sempre dentro de mim. Por isso todos os dias eu esmurro. Era como se fosse mortificar a carne todo dia. Todo dia. Era se você chegasse, imagina, você chega, vai para um retiro, o pessoal, nada contra, se eu pudesse eu estaria lá, fui para tantos retiros, e aí você está lá num retiro espiritual, ouvindo uma palavra, retirando desse momento todo o Rio de Janeiro, aí você ouve uma palavra tocando, comunhão dos irmãos, você sai de lá, irmão, cheio do Espírito, fala: oh, glória, agora acabou o carnaval, eu estava separado, agora eu estou edificado, mas a sua natureza continua aí, batendo na porta. E aí Paulo vai dizer: andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. A carne representa a nossa natureza caída. Mas o que seria essa concupiscência? É o desejo, é a vontade, aponta para esse desejo desordenado. Deixa eu te explicar da melhor maneira possível. Tiago capítulo 1, a partir do verso 13, ele vai dizer:
Ninguém diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua próprio desejo, concupiscência, vontade. Deixa eu melhorar ainda o entendimento para você. Eu sempre gostei de pescar, faz muito tempo que eu não faço. Se alguém aqui que gosta de pescar me chamar e convidar, vou ficar feliz em isso, principalmente na sua lancha, no seu barco, no seu iate. Vai ser uma benção. Amém, Paulo? Isso aí, me convida. E aí, irmãos, pelo menos a maneira como a gente pescava, a gente comprava peixe para pescar peixe. É um negócio que é difícil de entender, mas tudo bem. E a gente comprava umas sardinhas, cortava a sardinha, de vez em quando tirava a cabeça, ou cortava em pedaços, ou ela inteira, dependendo do peixe, o tipo de peixe que você imaginava que poderia pegar, com um anzol adequado, com a linha adequada, tem todo um trâmite lá. Mas o que acontecia? Quando você cortava ali, as vísceras do peixe saíam. Então o que a gente fazia? A gente ia juntando, porque em determinado momento você jogava ao redor do barco. E o que era isso? Chamamos de engodo. Para quê? Para atrair o peixe. E o peixe vinha atrás do engodo e encontrava o quê? A isca com anzol. E ele morde e é fisgado. Aí Tiago vai dizer assim: mas cada um é atraído, engodo, e engodado pelo seu próprio desejo. E tendo acontecido essa concupiscência, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera morte. Olha o peixe aí, jogou a isca, mordeu, o que o diabo faz? Pescou mais um. É o engodo. O que é esse engodo, pastor? É o desejo. É o desejo que muitas vezes a gente tem que negar todos os dias. É o desejo que muitas vezes, é por isso que, e aí você vai entender, irmãos, eu não consigo caminhar nesse evangelho que se limita apenas a querer dizer sobre o homoafetivo, não, porque ele não pode, ele não deve, irmãos, enquanto ele não conhecer o evangelho, ele não vai mudar, porque é o evangelho que transforma. Mas pastor, mas como é que pode? Irmãos, eu conheço muito hétero, que não tem compromisso nenhum, mesmo estando na casa de Deus. É o famoso pegador, me perdoa a expressão, mas é a realidade que a gente vive. É o famoso pegador, está aí, aprontando, fazendo tanta coisa com tanta gente, mas ninguém o condena. Mas por quê? Porque ele responde a um padrão daquilo que acreditamos. Sim, continuamos crendo que mesmo na homoafetividade, na heterossexualidade, o que te converte é o evangelho. O evangelho não é para que a gente possa ser mais ou menos sexualizado. O evangelho serve para a nossa transformação de vida, um novo nascimento, uma nova pessoa em Cristo Jesus. Isso é o evangelho. Isso é o evangelho, irmãos. O evangelho puro e simples, o evangelho da graça de Deus. O evangelho para todos nós. Então, ao olhar daqui, eu não vejo pessoas superpoderosas, não. Eu vejo pessoas que se lançam na graça de Deus, que a todos os dias está nesse conflito, está nessa batalha, mas pela graça de Deus, o Espírito Santo tem sido o vencedor na nossa vida. Caminhamos nessa vida. E aí, Paulo continua dizendo sobre essa vitória espiritual, não vem apenas de confrontar o pecado diretamente, mas de alimentar a nova natureza. Essa semana nós tivemos um treinamento de discipulado, ou melhor, de líder de célula, e falamos sobre discipulado. E um dos assuntos que tocou no discipulado foi: mas quando a pessoa tem determinado comportamento, que dentro daquilo que a gente entende, é algo que não é aprovado ou reprovado, é algo que é reprovado, como é que a gente faz? Eu falei, então, é nesse momento que a gente apresenta a palavra, a gente caminha pela palavra, porque quem vai transformar não é aquilo que eu digo, quem vai transformar é o que a palavra diz através do seu coração. Irmãos, não sou eu não tenho poder ou capacidade de mudar ninguém, mas a palavra daquele que disse, daquele que faz, continua transformando ainda hoje. Então falar desse contexto, a nossa velha natureza ama a sujeira, a nossa velha natureza anseia por algo que é ruim, mas a nova natureza ela busca a santidade no Senhor. E aí Paulo no verso 17, ele vai dizer: porque a carne milita contra o Espírito. Ou seja, nós fomos salvos da condenação do pecado, do seu poder, mas a presença do pecado ainda existe em nós. Eu sei que para alguns a mensagem pode parecer tão
mas ela é profunda mesmo. Porque a nossa visão sempre é, na nossa oração, é exemplo quando você fala assim: Jesus nos salvou dos nossos pecados. E aí, dependendo do entendimento, alguns se limitam a pecados numa prática, numa ação. Ou seja, matei, roubei, adulterou, fez qualquer outra coisa, isso é pecado. Logo, você precisa ser perdoado desse pecado. Mas o pecado de Romanos capítulo 6 não é um pecado daquilo que você faz, não é comportamental. O pecado que Jesus veio nos salvar não é um pecado de comportamento, é um pecado de natureza, de condição humana. Entenda isso primeiro. Condição humana. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não havia salvação para nós. Não havia condição de salvação. Estávamos perdidos. Mas o sacrifício de Jesus, a morte redentora de Jesus, a justificação pela graça de Jesus, nos fez ser libertos. Fomos libertos, o pecado foi destruído em Cristo Jesus. E agora nós somos livres em Cristo Jesus. Sabe por que você diz não? Não é porque você é forte. Você diz não porque agora você tem entendimento a partir do Evangelho de Cristo, e o Espírito Santo habita dentro de você. E é por isso que num momento como esse, onde está muitas pessoas se entregando na alegria, da felicidade momentânea, da carne, você diz assim: não, não vou. Ainda que você olhe para lá e diz assim: rapaz, eu tenho tanta história. Eu falava com uma pessoa agora de manhã, dizia: pastor, eu vivi muito isso, andei pela madrugada aí, ó. E hoje eu olho e eu falo: meu Deus, o que eu tinha na cabeça? O que estava acontecendo comigo? E ela falou: pastor, eu não abriria mão da minha vida agora para aquilo que eu vivo em Cristo Jesus. E não é nos sentindo melhores, irmãos, é nos sentindo apenas livres. Livres. Livres em Cristo Jesus. A gente entende sobre isso. O conflito real continua intenso. Eles são opostos. Alimentar a carne entristece o espírito. Entender isso, precisamos submeter a nossa vontade ao Espírito. Submeter a nossa vontade. Mas como é que a gente consegue viver livre da condenação dessa lei? Ele vai dizer no verso 18: mas se sois guiado pelo Espírito, não está sob a lei, porque a lei exige perfeição. Porque a lei não era possível, porque ninguém conseguiria cumprir a lei ponto por ponto. Em algum momento alguém ia falhar diante da lei. É por isso que existia a necessidade do sacrifício, porque ninguém conseguia. Se a lei fosse para aplicada a nós hoje, a gente não ia conseguir, irmão. Você vem para a ceia, domingo passado, foi domingo passado, não é primeiro domingo do mês? Foi domingo passado, é isso? Retrasado? Estou até perdido já. Domingo retrasado você estava na ceia, e você lembra, né? Como você faz todo domingo. O pão, que representa o corpo, o cálice, um suco de uva, que representa o sangue de Jesus. E naquele momento ali, o que aconteceu? Você lembrou de algum pecado? Lembrou. Eu lembro. Nós lembramos. Mas sabemos que ali é trazido para nós um memorial do sacrifício de Jesus, para que a gente entenda que nós não estamos aqui por força do braço, por mérito, mas pela graça de Jesus. A lei era impossível. Pela lei era impossível alguém ser salvo pela lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí vem a graça, irmão. O que é a graça, pastor? É você entrar aqui essa manhã se sentindo mais indigno de estar aqui. Você entrar aqui essa manhã se sentindo o maior dos pecadores. O Pai que te ama diz assim: eu não abro mão de você. Mas Senhor, o Senhor não sabe o que eu fiz. Não me interessa o que você fez. Se você está arrependido, aquele que se confessa, se arrepende e deixa, esse alcança misericórdia. Se alcançado por essa graça. Paulo, no verso 19 a 21, ele vai apresentar os frutos visíveis dessa guerra interior. E eu não quero me ater a isso, irmãos. Eu quero me pontuar só em duas coisas. Paulo vai escrever agora sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Mas eu queria pontuar só duas coisas com você, para a gente caminhar para a conclusão. A primeira, Paulo vai usar duas expressões, e eu queria só para você entender aqui. A palavra ergon, no grego, é obra, feitos, ou seja, ação produzida pelo esforço humano. A obra da carne é algo produzido da nossa natureza.
Por isso, quando a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 6, não há ninguém que faça o bem sequer. Eu sei que para alguns aqui é até estranho quando você ouve assim, ó, não tem ninguém aqui que é bom, irmão. Eu gosto sempre de usar aquela frase do Capitão Nascimento, né? Se todo mundo não tivesse a graça, você ouviria, não vai subir ninguém. Mas pela graça de Deus, a gente conseguiu entender. Então, o que a gente faz, o pecado, é pela obra da carne, a nossa natureza, o nosso desejo, a concupiscência. E a gente vai caminhando sobre isso. Então, essas obras da carne, elas são chamadas de obras porque exigem esforço humano. Mas ela afeta o nosso relacionamento com Deus, ela afeta o nosso relacionamento interpessoal com o próximo, ela nos tira esse domínio próprio, porque a gente acaba sendo dominado pelo pecado. É por isso que às vezes algumas pessoas têm muita dificuldade em se libertar de determinadas coisas. Eu falo que alguns pecados se tornam para a gente patológicos, doenças, seja físicas ou emocionais, uma patologia. E essa patologia, para ser curada, Tiago 5,16 traz cura. Ele diz, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que vocês sejam, o texto não diz perdoado, o texto diz para que vocês sejam sarados. O que é isso, pastor? Ei, há pecados na minha vida, na sua vida, que só vai ser curado depois que a gente confessar. A coisa da nossa vida é que enquanto ficar escondido, irmão, a gente vai continuar lutando. E ela vai bater na porta sempre. Ela vai bater na porta todo dia. E aí você vai com toda a sua força humana dizer, não, eu vou jejuar mais, não, que eu vou fazer mais, não, porque eu vou fazer desse jeito. Você vai fazer, mas você daqui a pouco vai se surpreender, porque você vai cometer novamente. Pastor, então como é que eu faço? Ei, confesse, traga isso, verbalize, diga o que você está sentindo. Claro que eu não estou falando aqui para você confessar com qualquer um. Confesse com alguém que você entende como autoridade espiritual, alguém que vai estar ali para te acolher, para te orientar, para direcionar você, mas não deixe de confessar, colocar para fora, porque é isso que está aí remoendo você está sofrendo com isso, está lutando, e aí quando eu estou falando aqui, isso está dentro de você em ebulição, é isso que você precisa confessar, você colocar para fora, porque você tá, ei, não fique pensando que você engana o pastor, que você engana a igreja. Isso é auto-engano, você está enganando a si mesmo. Porque, irmãos, faça você ou não, eu não mudo a sua vida. Mas há alguém que quer transformar você para um novo momento. Deus quer convidar você para uma nova fase da vida. Mas enquanto às vezes a gente fica nesses pecadinhos de estimação, a gente não consegue avançar. Não vai. Aí você começa a dizer assim, eu queria muito me formar na igreja, mas não consigo, né, irmão? Sabe como é que é? Não dá, mas não é que não dá, é porque você só não teve a coragem de se humilhar em Cristo Jesus, segundo a sua palavra, e confessar no seu coração, dizer realmente aquilo que você está vivendo, as lutas que você tem. E aí Paulo continua no verso 22 e 23, ele diz sobre o fruto do Espírito. Lembra? Argon, no grego, é obra da carne, aquilo que eu produzo, a nossa natureza, a gente produz. E o fruto do Espírito não é algo que a gente produz. O fruto do Espírito é algo que é produzido em nós através do Espírito. É algo que é produzido em nós, não é algo que eu consigo gerar, mas é algo que é gerado em mim. E isso aponta, irmãos, para uma decisão contínua. A cruz não é apenas um evento passado, a cruz é um estilo de vida. Todo dia eu preciso ser crucificado com o Senhor, todo dia eu busco essa vida com o Senhor, porque é através do Espírito Santo de Deus que nós somos transformados. Por isso que irmãos, o Evangelho, o processo da caminhada da fé é processual. Ninguém está pronto. Quanto tempo de convertido, Rafael? Oi? 3 meses, Rafael entregou a vida aqui na nossa igreja, 3 meses caminhando com a gente, uma bênção, uma potência na mão de Deus, não tenho dúvida, irmão, não tenho dúvida, daqui a um tempo, o Senhor me leva para outro lugar, o Rafael assume essa igreja e vai crescer mais ainda, porque é o Evangelho, não tem a ver com ele nem comigo, tem a ver com o Senhor. 3 meses, irmã Josina, quanto tempo de caminhada de fé? Quanto tempo de caminhada de fé? Tem tanto tempo que nem lembro, irmão. Eu queria fazer uma brincadeira, mas vai que eu não vou fazer não, irmã Josina, para continuar sendo seu pastor.
Eu ia fazer uma brincadeira, eu ia fazer uma ligação entre ela e Noé, mas é melhor não fazer não, para ficar tudo em paz. Te amo, irmã Josina, você é uma bênção na minha vida. Nossa mãe de oração aqui. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? A irmã Josina, com tanto tempo de fé e caminhada, continua num processo de santificação, de justificação, de transformação em Cristo Jesus. Rafael, com 3 meses de caminhada, continua num processo de santificação, de justificação, de transformação em Cristo Jesus. Estou te dizendo uma coisa para você: ninguém está pronto, nem eu, nem você, ninguém está pronto. Mas enquanto buscarmos o Espírito Santo de Deus, Ele é capaz de nos transformar numa nova criatura, ao ponto da sua mulher olhar para você e dizer assim, ó: não, ele era um quando a gente se casou, mas depois que ele encontrou Jesus, esse homem se transformou numa outra pessoa. Quem olha para ele não diz o que ele foi e o que ele fez. Isso é transformação, é evangelho, irmãos. Não fica achando que você tem toda a força, que você não é o He-Man, você não é o Hulk espiritual, não. Mas pastor, como é que eu consigo vencer isso? Pastor, como é que esse conflito, eu consigo vencer esse conflito? Eu vou de maneira bem simples. Há um livro chamado No Altar da Idolatria Sexual. É isso mesmo. No Altar da Idolatria Sexual, de Steven, o sobrenome dele é complexo, eu não vou falar aqui não, para não falar errado, mas o livro é esse. E esse autor, ele trabalha com viciados sexuais, gente que tem, nossa, são tantas histórias e tantas situações, ao ponto que nos Estados Unidos hoje existe um centro de recuperação para viciados sexuais. O negócio é muito mais sério do que a gente imagina, muito mais, irmão, mas muito mais. No contexto de pedofilia, então, é muito mais. E aí, esse autor, ele trabalha algo que eu achei interessante, que ele diz assim, que há uma cultura no Alasca, que era de colocar, como em alguns lugares tinha rinha de galo, naquele lugar tinha de cães. Então colocava 2 cachorros para brigar, semanalmente botava aqueles cães para brigar. E normalmente o pessoal já percebia que o dono do cão sempre ganhava. E todo mundo ficava surpreendido, porque existiam poucas pessoas que criavam cães ali, aqueles que cediam para que eles brigassem, e naquele que o dono apostava, era sempre aquele que ganhava. Até que um dia um jornalista pesquisando, ele perguntou para um deles, e eles nunca abriam, até que ele falou: você não é daqui, eu vou falar. Ele falou assim: o que é, porque você sempre acerta aquele que vai ganhar? Ele diz assim: porque é aquele que eu mais alimento durante a semana. Você quer saber sobre esse grande conflito? Quem é que ganha dentro da sua vida, se é a carne ou se é o espírito? É só você avaliar quem é que você mais alimenta durante a semana. O mais bem alimentado é quem vai vencer na sua vida. Se na sua vida quem tem sido alimentado é o Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus, através do discipulado, através de vida de oração, através do tempo a sós com Deus, pode ter certeza que você vai caminhar no que a Bíblia diz aqui, o Espírito Santo. Agora, se você está se alimentando, irmãos, com algumas coisas aí que o mundo está entregando você, pode ter certeza que você ainda não consegue se firmar. Não é porque você não é capaz, é porque você ainda não se entregou totalmente para o Espírito Santo de Deus. Há um percentual que precisa ser tomado aí. E aí a pergunta final é: quem governa a nossa vida? Quem está governando a nossa vida? Num dia como o de hoje, numa manhã como a de hoje, quem tem governado a sua vida? Efésios 5,18, o apóstolo Paulo dizendo: mas enchei-vos do Espírito, de maneira imperativa, ou seja, decida viver no Espírito. Decida viver no Espírito. Sabe por que não dá para a gente apenas se enganar? Jesus, quando estava no Getsemane, os discípulos dormiram. Qual foi a fala de Jesus? Ei, psiu. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente precisa alimentar o nosso espírito. Que essa manhã, essa palavra possa ter entrado profundamente em teu coração. Essa manhã é uma palavra para que você entenda que você é filho de Deus. Essa palavra essa manhã é para que você entenda que há uma natureza ainda, um conflito interno dentro de nós todos os dias, que precisam ser mortificados na cruz de Cristo, não na força do braço. Que essa manhã você entenda que você não consegue caminhar sozinho, na dependência do Espírito e no auxílio de repente de alguém, para discipular você, para caminhar com você.
alguém para você ter confiança de abrir seu coração. Irmãos, é libertador confessar um pecado. Esse pecado que você vai guardando, vai escondendo, o problema desse pecado é que ele pode se tornar uma iniquidade. O que é iniquidade, pastor? Iniquidade é aquele pecado que está tão enraizado no nosso coração que a gente começa a perder sensibilidade. Você peca, antes você chorava, antes você se sentia culpado, hoje você já não sente mais nada. É como mais um dia se tornou uma iniquidade no coração. Quem sabe essa manhã você possa entender a liberdade em Cristo. Entender que a liberdade em Cristo não é viver sem limite, mas é viver sobre o governo de Deus. Não sei se essa manhã tem pessoas aqui que um dia entendeu, ouviu essa voz, ouviu o Senhor falar e disse assim: deixa eu viver minha vida, deixa eu caminhar. Mas hoje você está aqui e o Espírito Santo de Deus fala diretamente ao teu coração. Há coisas que o pastor falou aqui que você sabe que foi diretamente com você, não era com seu amigo, não era com seu colega. O Espírito Santo de Deus está falando com você, e é uma oportunidade que você tem, que pode ser a última, uma oportunidade que você tem de, se você ouvir a voz do Senhor, não pense duas vezes, diga: Senhor, eu entrego minha vida a Ti. Você pode declarar essa manhã ao Senhor. Eu queria que você pudesse curvar a sua cabeça. E se você está aqui essa manhã, quem sabe afastado do Evangelho, quem sabe você, como é que domingo de carnaval você veio parar dentro da igreja? O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui. E eu queria que você pudesse orar comigo. Você pudesse dizer assim: Senhor, no nome de Jesus, o Senhor falou comigo essa manhã. O Senhor falou profundamente ao meu coração. E eu entendo que eu preciso viver uma nova vida em Cristo. Senhor, eu estou distante, eu estou afastado. Senhor, até um determinado momento era a carne que estava dominando o meu coração, mas nesse momento eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo possa governar a minha vida, que eu tenha força para dizer não para coisas que têm me destruído, que têm me afastado de Ti. Então eu te peço essa manhã, Senhor, fale ao meu coração, confirme mais uma vez essa palavra no meu coração, que eu possa viver uma nova vida em Cristo Jesus, que em meio a essa festa eu possa dizer: naquele dia, naquele domingo, naquele lugar, eu nasci em Cristo. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me faça viver um novo tempo contigo. Amém. Amém. Alguém que fez essa oração de entrega comigo essa manhã, faça um sinal com a sua mão. Você que está entregando sua vida a Jesus. Alguém que está entregando sua vida a Jesus. Amém, calma. Alguém que entrega sua vida a Jesus essa manhã, decide caminhar por Cristo. Amém. Deus abençoe. Mas eu quero ainda orar com você, queridos. Eu queria que você pudesse curvar a sua cabeça, pedir ao Senhor que continue guardando a nossa vida nesses dias, nesse tempo, que enquanto, quem sabe, a carne está sendo celebrada no Rio de Janeiro, Brasil e afins, nós possamos crescer espiritualmente no Senhor.